Bom dia, crianças do segundo ano. Tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de língua portuguesa com conteúdo dessa semana e auxílio com as atividades que vocês vão realizar. Essa semana, crianças, nós vamos estudar sobre a sílaba e sobre sílaba, separação e classificação quanto ao número. Então, nós vamos estudar sobre esse conteúdo agora nessa videoaula e também na nossa aula pelo Zoom, na terça-feira, às 14 horas. Então, crianças, olha só, eu vou começar falando com vocês explicando sobre a construção. Aqui nós temos uma casa muito bonita, olha só, construída com muito amor, com muito carinho, né? O que precisa para que uma casa como essa seja construída? Primeiramente, o homem que vai construir, né, o proprietário da casa, ele vai escolher um local. E aí ele vai organizar aquele local, aquele lote. Depois, ele vai adquirir os materiais. E aí, com esses materiais, ele começa a construir tijolo por tijolo. Começa aqui da base, né? E aí ele vai subindo as paredes, tijolo por tijolo. E aí, quando tiver tudo certo aqui no corpo da casa, então ele vai colocar o telhado. Então, crianças, nós vamos falar sobre a nossa construção espiritual. Eu vou ler aqui para vocês um pequeno trecho dessa lição que fala sobre a construção. O homem previdente dá lições a cada qual na construção do edifício da vida espiritual. Escolhe os teus pensamentos no dever que te governa. Ideias, palavras, atos constroem-te a casa eterna. Então, crianças, nós vamos fazer uma comparação dessa casa aqui com a nossa casa espiritual, com a nossa construção espiritual. Nós sabemos que nós estamos aqui no planeta Terra, nessa escola, para a gente poder construir a nossa vida espiritual, não é? Para a gente progredir, para a gente evoluir. E para isso, qual que é o caminho que nós seguimos? Quem que a gente usa de modelo para a gente ser pessoas boas, cuidando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras? Nós usamos Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso mestre, com todas as ações, todos os exemplos que ele nos deixou. Ele é o modelo que nós devemos seguir, para que a gente possa fazer uma boa construção na nossa vida espiritual, na nossa vida eterna, né? Então, que a gente possa cuidar das nossas palavras. É como se fosse as nossas ações, palavras, sentimentos e pensamentos são os tijolinhos que a gente vai usar lá na nossa construção. Então, para a gente cuidar de todo o nosso proceder, né? Para que a gente possa construir realmente uma bela moradia. Essa bela moradia é a nossa evolução. Então, nós vamos agora falar sobre a sílaba, a separação silábica e a classificação quanto ao número. Crianças, a sílaba é todo fonema que a gente emite quando a gente fala. E aí, a base para essa sílaba é a vogal. Eu tenho para uma sílaba uma consoante junto com a vogal. E eu posso ter também só uma vogal. Exemplo, vou olhar aqui um exemplo para vocês agora. Já vou colocar aqui no próximo, vou compartilhar com vocês. Então, eu posso ter só uma vogal como uma sílaba, mas eu não posso ter só uma consoante como uma sílaba. Então, a base para que a sílaba exista é a vogal. E aí, crianças, como que é esse fonema? Olha só, cada impulso que ao meu falar, é um fonema. Cada fonema é uma sílaba. Exemplo, vou falar aqui uma palavra para vocês. Vamos à palavra. Olha só, palavra. Foram 3 impulsos que eu dei quando eu falei. Então, eu tenho 3 sílabas.
Então, para vocês identificarem quantas sílabas que tem a palavra, vocês vão falar. E aí, cada impulso que vocês derem, cada fonema, vai ser uma sílaba. E aí, a gente vai aprender a fazer essa separação de palavras agora. Vou compartilhar aqui com vocês um documento. E aí, a gente vai fazer junto. Crianças, então vamos olhar aqui comigo essas palavras. Vou aumentar aqui um pouquinho, né? Porque se ficar muito pequenininho, a gente não consegue ler, tia Carol. Acho que agora tá bom, né, crianças? Vamos começar aqui em cima, olha. Mão. Aqui eu tenho mão. Aqui eu tenho leão. Agora eu tenho camelo, macaco, jacaré e girafa. Muito bem, agora a gente vai ver quantas sílabas que essas palavras têm. Para eu poder saber quantas sílabas que ela tem, eu vou fazer a separação das sílabas. E aí vocês vão me auxiliar. Vamos começar aqui com duas palavras, mão e pé. Eu não tenho elas aqui. Eu tenho a mão e eu acrescentei aqui o pé. Então, olha só, mão. Quantos fonemas que eu emiti? Mão. Um fonema somente. Então, quantas sílabas que essa palavra tem? Uma sílaba. Então, eu não separo. Então, olha só, mão. Quando eu for separar, vai ficar da mesma forma. E aqui na frente, olha só, uma sílaba. E pé, do mesmo jeito. Um fonema somente. Pé. Um fonema, uma sílaba. Eu não separo. Na separação, ela vai ficar da mesma forma. Então, tem uma sílaba. Então, olha só, mão e pé, cada uma dessas palavras tem somente uma sílaba. Vamos para essa palavra aqui agora. Leão. Eu tenho dois fonemas. Vamos separar essa sílaba? Le. Aqui. Le, tracinho, ão. Então, eu tenho dois fonemas, eu tenho duas sílabas. Aqui, duas sílabas. Muito bem. Vamos para essa de baixo. Carroça. Olha a palavra. Carroça. Quantos fonemas que eu emiti? 3 fonemas. Então, são quantas sílabas? 3 sílabas. Vamos separar? Ca, depois o ró, depois o sa. Tia, eu não tô entendendo aqui. Carroça tem 2 R's. Por que os R's ficaram separados? Cada um ficou para um lado. É isso mesmo, crianças. Quando na palavra tiver 2 R's ou 2 S's e a gente for separar, cada R ou então cada S vai ficar para um lado. Eles nunca vão ficar juntos. Então, olha só. Carroça. Eu tenho 3 sílabas. Na primeira sílaba, o R fica na primeira, o outro R fica na segunda e por fim o sa. Então aqui eu tenho 3 sílabas. Aí, crianças, nós vamos falar agora sobre a classificação quanto ao número de sílabas. Olha só, eu tenho aqui mão e pé, uma sílaba somente. Essa palavra é monossílaba. Mono, de uma, e sílaba, de uma sílaba. Então, palavra que tem uma sílaba, a classificação quanto ao número é monossílaba. Vou colocar aqui em negrito para a gente não confundir. Agora, olha essa aqui de baixo. Leão. 2 sílabas. A palavra aqui tem 2 sílabas. A classificação dela quanto ao número é dissílaba. De 2. E sílaba, 2 sílabas. Então, vamos colocar essa aqui em negrito.
Muito bem. Então, leão tem 2 sílabas, ela é dissílaba. Vamos ver essa palavra aqui de baixo agora. Carroça. Carroça tem 3 sílabas, então ela é trissílaba. Tri de 3, sílaba de 3 sílabas. Então vamos lá, colocar em negrito. Carroça é trissílaba. Carol, e quando tiver mais de 3? Palavra que tem 4, 5 ou mais sílabas, como que ela chama? Ela se chama, quanto ao número, ela é uma palavra polissílaba. Poli, de várias. Sílaba, várias sílabas. Vamos ver um exemplo aqui de uma palavra polissílaba que tem mais de 3 sílabas. Elefante. Olha só. Elefante. Eu tenho 4 sílabas. Vamos separar aqui? Olha aqui, lembra aquela hora que eu falei que tem sílaba com uma vogal sozinha? Aqui, ó. O E fica sozinho. O E, aqui nessa palavra, ele é uma sílaba. Então, fã-e. 4 sílabas. A palavra que tem 4 sílabas, ela é polissílaba. Várias sílabas. Vamos ver essas outras palavras aqui rapidinho, olha. Passado. Lembra que eu falei do RR e do SS? Então, olha só. Passado tem 2 S's. Então, quando eu for separar, cada S fica para um lado, com uma sílaba diferente. Eles não ficam juntinhos. Então, passado tem 3 sílabas. É uma palavra trissílaba. Muito bem. Vamos para de baixo. Camelo. Olha aqui. Camelo. 3 sílabas. Quando tem 3 sílabas, qual que é a classificação quanto ao número? Trissílaba. Muito bem. Essa aqui de baixo. Macaco. 3 sílabas. Qual que é a classificação? Trissílaba. A de baixo. Jacaré. Opa, ficou com um acento aqui que não é daqui não. Aí, vamos arrumar. O acento aqui é no ré. Jacaré. 3 sílabas. Ela é trissílaba. Girafa. 3 sílabas. Ela é trissílaba. Então, vamos de novo? Quando a palavra tem uma sílaba, ela é monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. E quando ela tem mais de 3 sílabas, ou 4, ou 5, aí ela é polissílaba. Certo, crianças? Então, vou descompartilhar aqui. Muito bem, crianças. Então, essa é a explicação da nossa atividade de hoje, do nosso conteúdo dessa semana. Estamos estudando sobre sílaba, separação de sílaba e classificação quanto ao número. Agora, depois que vocês virem esse vídeo, vocês vão realizar a atividade dessa semana, certo? Tem atividade no livro, e aí vocês vão escrever algumas atividades no caderno, mas aí para isso vocês vão ler aqui. Algumas atividades é para escrever no livro e outras é para escrever no caderno. Então, no caderno vocês vão fazer a margem, fazer o cabeçalho e colocar a página que vocês estão respondendo, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Na terça-feira, nós temos a nossa aula pelo Zoom às 14 horas e eu aguardo todos vocês para a gente falar mais sobre esse conteúdo, tá? Então, um beijo no coração de vocês, bons estudos!